poderosa. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Feras vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu eco girar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. E para Jesus. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo, aqui na presença do nosso Deus, para falar um pouquinho, uma palavra muito importante para você, uma palavra para te consolar e para te fazer melhor diante de Deus. A palavra sempre nos ensina que nós devemos andar em obediência à palavra de Deus. Obediência é tudo que nós precisamos e nós temos que buscar isso no nosso coração. Se nós queremos que a justiça de Deus se estabeleça sobre a nossa vida, nós precisamos dessa obediência em todos os planos, em todos
todas as situações que nós imaginamos que possamos viver neste mundo. Está aí hoje, segunda-feira, dia 15, um friozinho gostoso, e já estamos no meio do mês de junho. Daqui a pouco nós vamos começar a ver as mudanças acontecendo em nossa vida por causa de todas essas situações que nós enfrentamos nesses dias. Mas nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor e precisamos buscar por Ele, em nome de Jesus. Então vamos orar um minutinho, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus, nesta segunda-feira, estamos aqui na Tua presença, buscando pela Tua palavra, buscando pelo Teu amor, para que a Tua justiça se estabeleça sobre a nossa vida. Nós queremos, meu Pai, seguir adiante na Tua presença, em obediência. Algumas pessoas extrapolam a condição que têm de servir ao Senhor, fazendo coisas que não são dignas da palavra e às vezes até mesmo desobedecendo a tudo quanto nos é ordenado fazer. E a palavra nos ensina que nós temos que obedecer até mesmo ao homem, porque se o Senhor estabeleceu o homem como líder de alguma coisa nesta terra, de alguma situação, nós temos que estar embaixo desta obediência. Passamos esses dias de coronavírus aí usando máscaras, usando gel, passando situações das quais nós não esperávamos, mas nós sabíamos, porque a palavra de Deus nos alerta de que nós vamos sofrer se não obedecermos ao que o Senhor diz. E o mundo está sofrendo muitas mortes certas pelo coronavírus, mortes incertas por causa de outras doenças, por causa de outras coisas que aconteceram, pessoas que estão ficando sem tratamento, sem cuidado médico, porque os hospitais, os locais deram lugar a esse maldito coronavírus. O vírus, Senhor, que veio e trouxe o ódio. E sim, nós estamos vendo no mundo inteiro as pessoas brigando, as pessoas se matando, se desentendendo, casamentos sendo desfeitos, famílias destruídas, e é por causa do ódio. Na verdade, a falta do amor em Deus, a falta da palavra que venha fazer subsistir a nossa vida. Pai, nós clamamos diante de Ti nesta segunda-feira, que se manifeste o Teu poder e a Tua glória, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Nós esperamos, Senhor, que terminemos o mês na Tua paz, no Teu amor. Como nós não temos nesse bairro aqui, Senhor, na nossa vila, o nosso povo da Vila Industrial, não temos ninguém adoentado com esse mal, Senhor, queremos que fique muito melhor ainda, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra diz para colocarmos todas as nossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, e Ele tem cuidado, Ele tem ouvido as nossas orações. Pessoas têm sido libertas, curadas de tantos problemas, e nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, Senhor, com as portas abertas, recebendo pessoas que vêm buscar alento, que vêm buscar uma oração, um cuidado. Senhor, até a alimentação física que nós temos distribuído para algumas pessoas. Senhor, Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos em o nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por tudo que está fazendo na nossa vida, em nome de Jesus, e que assim seja sobre todo o nosso povo, toda a igreja evangélica, todo o povo de Deus, todo aquele que se diz pelo nome do Senhor, que receba da bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ver aí um testemunho da novela da vida real e já voltamos. Sou técnico em segurança do trabalho, faço acompanhamento de obras industriais. No ano de 2017, a nossa vida acabou mudando. Fui até a casa de um colega meu e
E aí na volta eu acabei me acidentando. Ele acabou perdendo o controle da moto e numa curva ele deu de frente com um caminhão. Quando a gente descobriu o acidente, o pessoal da minha igreja, que é aqui da igreja do Riacho Grande, eles fizeram uma corrente de oração. Ela me deu a notícia e pediu para mim poder estar fazendo uma visita no hospital. Aí o médico falou, ele tá desacordado, ele quebrou o fêmur. A gente viu depois as fotos e a pancada tinha sido muito grande. E foi quando os médicos falaram que ele não poderia acordar naquele momento, precisaria permanecer sedado e não tinha um prazo para poder acordar ele, porque o cérebro precisava ir desinchando. E o cérebro dele no momento estava muito, muito inchado e ele não podia acordar, porque se ele acordasse seria fatal. O médico falou pra gente começar a orar mesmo, porque ali era realmente só um milagre para tirar ele da cama sem nenhuma sequela. No início, a minha avó estava junto comigo e falou pra gente não desistir, pra gente continuar orando. Quando eu cheguei no hospital, que eu vi a situação, o quadro do Danilo, porque era muito crítico a situação, comecei a dizer, o Danilo vai sair daí em nome de Jesus. A gente continuou orando todos os dias à meia-noite e a minha avó, ela sempre teve um carinho muito grande com o missionário. A gente assistia as novelas da vida real e ela sempre falava assim, Ju, um dia vai ser o Danilo. Acontecia tantos testemunhos, por que seria diferente com o Danilo? Em 21 dias o Danilo ficou sedado. Foi quando eles começaram a tentar tirar as sedações que estavam no corpo dele. Porém, como era sedação muito forte, ele não conseguia acordar. Ele tinha muita convulsão durante esse processo. Não foi um processo rápido, foi um processo muito lento. Os médicos começaram a observar ele mais a fundo porque ele não conseguia acordar. Eu lembro quando ele começou a abrir o olho, mas era bem devagar. Às vezes ele abria e fechava, era muito rápido. E nesse período era só oração, 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 oração. Porque a palavra de Deus fala que a oração de um derruba mil, a de dois, 10 mil. A nossa aqui vai fazer o inferno estremecer e o Danilo vai sair de lá e vai entrar pela porta da igreja andando no nome de Jesus. Ninguém acreditava, nem os médicos, nem os enfermeiros, porque cada médico que ia vendo ele falava, meu Deus, eu não acredito na evolução desse menino. Após 54 dias internado, sendo 21 na UTI, Danilo tem alta do hospital. Quando o Danilo saiu do hospital, ele já tinha tirado a traqueostomia e aí a gente começou a fazer exercício para conseguir voltar a voz, mas ele ainda não andava, ele não falava, ele não fazia nada, até porque ele tinha que se recuperar de uma cirurgia que ele tinha feito na perna, no fêmur. Quando ele foi se recuperando, quando chegou em março, que tirou os remédios dele, ele voltou totalmente ao normal. Eu fiquei 8 meses afastado do serviço. Cada oração foi primordial na minha vida, um milagre. Hoje eu voltei a andar já de bike tranquilamente. E foi por isso que logo depois a gente fez um culto de ação de graças também na igreja. O Danilo entrou pela porta da igreja como tinha sido orado. Eu vejo um casal firme com Jesus, firme na fé. Hoje minha vida está maravilhosa. Trabalhando, chego em casa, vejo a minha esposa. Hoje ele anda normal, hoje tem que fazer as coisas de casa. Não tem nada que o Danilo não faça hoje. O agir de Deus foi magnífico, foi um milagre, não tem nem como falar. É inexplicável. É Jesus. Então, meu amigo, eu quero falar com você aqui agora sobre Isaías, capítulo 55, do versículo 1 ao 5. Vamos pegar a Bíblia aí, vamos ler, vamos acompanhar. Isaías diz na palavra, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guardar a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca,
Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, a gente meditar nessa palavra. O Senhor diz: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A salvação do Senhor já veio. O Senhor já enviou o Filho dele, que pagou todas as nossas dívidas, que pagou tudo quanto nós devíamos neste mundo. Ele morreu naquela cruz e ontem nós aqui participamos da Santa Ceia com o povo presente da maneira adequada para lembrar de tudo quanto ele fez por nós. E a justiça, a minha justiça, a manifestar-se, o Senhor diz. Então, está prestes a vir, já veio. A justiça de Deus já se manifestou. Então o Senhor está aqui fazendo uma observação: bem-aventurado o homem que fizer isso. Que fizer o quê? Que observar esse mandamento dele. Mantende o juízo e fazer justiça. Eu preciso amar tanto vamos dizer, o mendigo como o bilionário. Não posso fazer acepção de pessoa, você também não pode. E o seu filho, o filho do homem que lançar mão disso, que fizer a mesma coisa. Nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos de que Deus é amor. E que assim como Ele tem mantido o juízo dele sobre a nossa vida até agora, até o momento em que você se levantou, que você acordou hoje de manhã, o Senhor tem mantido o juízo e a justiça dele sobre a tua vida, tem te dado a oportunidade de você aprender, de você viver e manifestar esse poder que está nas mãos dele e que ele colocou em tuas mãos para você seguir adiante. E é importante começar isso pela nossa casa. Os nossos filhos precisam aprender a lançar mão disso, a obedecer, a andar na verdade. E não podemos, aqui como diz na palavra, não fale o filho do estrangeiro. O filho, vamos dizer agora, Deus se referindo a todos nós. Quem é o estrangeiro? É aquele que se achegou ao nosso meio, que conheceu Jesus Cristo, aquele que estava perdido e foi encontrado. Não fale. Ele se achegou ao Senhor. E não podemos achar que nós somos melhores do que aqueles que vêm. A palavra de Deus nos garante que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E aquele que se achegou ao Senhor, aquele que veio de fora, ele não pode temer que será apartado ou separado, porque ele não pertencia ao povo. Agora somos todos iguais. Somos todos iguais. E mesmo esse eunuco, o que seria o eunuco aqui para nós nesse momento? É aquele que nunca participou, aquele que estava cortado fora, aquele que se perdeu, que por uma razão estava longe e não conhecia o Senhor. Ele não pode achar que é alguém que nunca vai produzir qualquer coisa. É um pobre que não tem as condições financeiras como o rico tem, que se acha inferiorizado, que não tem eira nem beira, como fala por aí. Ele não é uma árvore seca. Ele não é um incompetente. Esse pobre, esse que estava perdido e que nunca ouvira falar de Deus ou nunca deu atenção a Deus, agora se achegou ao Senhor. Ele estava cortado, estava fora, mas agora ele chegou. E do mesmo modo como você, que já conhece o Evangelho, ele também vai produzir frutos. E frutos que honrem e glorifiquem o nome de Deus.
Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. Guardar os sábados aqui representa para nós hoje, meus irmãos, não que chegou sábado todo mundo para. O Senhor construiu, edificou o mundo todo, o universo. No 7º dia ele descansou. E esse 7º dia é um dia de descanso para nós. Hoje nós temos dias de trabalho, às vezes são 7 dias por semana, o mês inteiro, e tem gente que nem folga, tem gente que não para um minuto, porque não pode, é contratado para uma empresa, e a empresa exige que trabalhe. Não podemos falar, não, nesse dia eu não vou trabalhar. O Senhor deu aquela porta. Mas precisamos tirar um momento santo para nos achegarmos a Deus e falar com Deus, e abrir o nosso coração e viver segundo os propósitos do Senhor. Precisamos da santidade, e é nesse dia de descanso, talvez nessas poucas horas que você tem para descansar, seja o teu dia de descanso, o momento de você se achegar a Deus e de falar com Ele, e de reivindicar diante do mal que tudo desapareça da tua vida. Então, com certeza, os frutos começam a aparecer, porque esses agora também têm o direito de ter esse dia de descanso diante de Deus. Eles escolhem aquilo que agrada a Deus, que abraçam o seu conserto. Então, o que Deus diz a meu respeito? Que eu sou filho importante. Nós entendemos na palavra. Então eu tenho que agradar do meu Pai. Eu tenho que me agradar do meu Senhor. Eu tenho que fazer o que é importante para Ele. Se meu Pai mandou, eu vou obedecer. Porque só tem coisa boa para acontecer na minha vida. O Senhor deseja não só que sirvamos diariamente, mas também que designemos um dia especial para o descanso e a dedicação do nosso pensamento. As pessoas que trabalham em 5 dias por semana, segunda a sexta, vamos dizer assim, tem o sábado, tem o domingo. Eu penso assim, o próximo dia após o trabalho seria o dia de nós nos colocarmos diante do Senhor e ali obedecer a palavra dele. O outro dia a gente tira para passeio, para qualquer outra coisa que a gente precise fazer. Mas eu tenho notado, e eu já falei, e não é que eu esteja cobrando ou acusando, mas as pessoas estão muito ocupadas com os afazeres do mundo. Nesses dias de coronavírus, eu falo assim, a pessoa gasta meia hora para sair da sua casa, fora o tempo que ela vai se arrumar, se vestir, para vir à igreja. Ela fica pelo menos 1h30 na igreja e gasta mais outro tanto de hora para voltar para casa. Olha quanto tempo essa pessoa usou para vir ao culto, assistir um culto. Agora nós gravamos as mensagens e mandamos para as pessoas. Mas já teve gente que falou para mim que meia hora é muito tempo para ficar diante do celular, porque eles têm outras coisas para fazer. Irmão, irmã, você está ouvindo agora. Está faltando dedicação. Se você não tem tempo para entregar a Deus meia horinha, você não vai ter Deus na tua vida. Você não vai conseguir realizar os seus planos. No entanto, apesar dessas ameaças do coronavírus, nós temos tido um povo na igreja, assistindo os cultos, arrumamos tudo, limpamos todos os dias. Eu limpo a igreja com cândida, desinfeto tudo, deixo tudo limpinho, arrumadinho, lugares separados, bem separados para poderem estar presentes. Tem um povo valente. Não estou falando que você é covarde nesse sentido, mas você precisa se expressar diante de Deus em verdade e em justiça que Ele quer.
Ele diz na palavra dele: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Veja bem, aquele que vem de fora, aquele que vem de longe, de repente vai receber a bênção que você está perdendo, que você está jogando fora. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Isso depende de nós permanecermos no caminho. A condição da salvação nos foi dada. Porém, se nós não permanecermos no caminho, para chegarmos até o ponto de recebermos a nossa coroa, não haverá salvação. Não haverá. Para os israelitas, naquele tempo, esse dia era sábado. Era o sábado que eles dedicavam. E como a gente já tem visto, até os animais jejuavam nos dias que era determinado. Era o dia especial dos israelitas. Hoje dedicamos o domingo, o dia da semana que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou num domingo. Como o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor. O domingo é o dia que você deveria largar as coisas e dedicar, que fosse meio-dia em favor do nosso Deus. O dia dedicado a descansar e prestar louvor a Deus, porque Deus se agrada disso. Ele se agrada da tua presença, Ele se agrada do teu amor. Que pai que não quer receber um carinho do filho? E como que esse pai não vai amar o filho que assim age? O versículo 3, ele é bem radical. Isaías é bem radical nesse momento. E não fale o filho do estrangeiro. Não critique aquele que veio de outra igreja, aquele que veio de um outro país, o negro. Não seja racista. Eu tenho essa pele clara aqui, mas sou filho de negro. Que diferença que faz? Minha mãe era branca. Qual a diferença que faz para mim? E você que se preocupa porque fulano é amarelo, é vermelho? Não faça diferença, não fale do estrangeiro que se achegou a Deus principalmente. O Senhor, Ele vai livrar cada um de nós, todo aquele que é chamado à presença do Senhor, todo aquele que recebe e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A este é dado o poder de ser chamado Filho de Deus. E independe de ser estrangeiro, independe de raça, de cor e de credo que veio, agora é do Senhor, agora recebeu a salvação. Ninguém pode, de forma alguma, excluir aqueles a quem Deus abençoou. O profeta mesmo, quando foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, ele falou: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Se Deus te abençoou, meu irmão, não existe maldição que te corrompa, que te destrua. Você tem que crer. Você tem que crer. Ontem mesmo participei de um almoço com uma família que nem do Evangelho é. Me honraram com esse convite. E o meu almoço foi na casa dessa família. E falei de Jesus na mesa. Uma família maravilhosa, gente muito boa. O proprietário da casa, o proprietário aqui dessa igreja. E eu louvo a Deus, porque Deus me honrou. E eu não vou colocar essa família diante de Deus. Desde que cheguei aqui, nós oramos por essa família e houve uma grande mudança na vida deles. Então, vamos honrar. Ah, não, eu não vou. Ah, porque não sei o quê. Minha filha mais velha, quando ela se casou, eu a levei no altar. Ela
pertencia e pertence à Igreja Católica. Ah, não, eu não vou levar a minha filha no altar porque eles são católicos. Eu fui, e fui honrado, porque o padre, quando soube que eu era pastor, que eu estava presente, ele me chamou para ministrar as bênçãos no casamento da minha filha no altar da Igreja Católica. Foi uma grande honra para mim e para o meu Deus, representar o nome dele ali. Então você não pode perder as expectativas, você não pode perder nada, você não pode temer, principalmente aquele que acabou de chegar. Ah, eu não conheço nada. Você já conhece, você já é filho, você já pertence à casa, você é do Pai. João 14, 15 ao 18, ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós, não vos deixareis órfãos. Esse Espírito de Jesus é o Espírito Santo de Deus, que veio para nos orientar a chegarmos à presença do nosso Senhor, fazer com que nós conheçamos todas as obras que Jesus fez e nós possamos fazer em nome dele da mesma forma. É o Espírito Santo. E o Pai prometeu que não vai nos deixar órfãos, ele não vai nos abandonar. Você caiu, você tropeçou, você cometeu algum erro, algum engano, peça perdão ao Pai. Se achegue diante do Pai, porque com toda certeza Ele não vai te abandonar. Eu sempre falo. Esses dias mesmo eu já falei a respeito disso, nesses anos todos que eu estou no ministério. Quantos pais chegaram diante de mim e falaram: meu filho, minha filha estão presos, mas são inocentes, pastor, ora por eles, eles são inocentes. Por que foram presos? Cometeram algum desagravo diante da lei. Mas na visão dos pais, eles são inocentes. Deus olha para nós do mesmo modo. Nós tropeçamos, nós cometemos erros todos os dias, de palavras, pensamentos, atitudes, tudo. Nós cometemos erros, mas Deus está olhando para nós e está vendo que nós somos inocentes. Assim Ele nos considera, até o momento em que nós chegarmos diante dEle, e Ele esquece tudo que nós fizemos de errado, Ele nos perdoa. Então achegue-se a Deus. Quem ama a Deus não ficará perdido. O Espírito Santo, o outro Consolador, nos ensinará e ajudará a guiar os seguidores de Cristo. Ajudará. Aquele que segue Jesus, o Espírito Santo vai orientar e vai colocar no caminho certo. João 14, 26, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus Cristo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pois é, você não vai ter como dizer: eu não sabia, meu pai nunca me falou, Jesus nunca me orientou, porque Ele preparou desde o início, de alguma forma, algo para que você possa estar na presença dEle, que você possa obedecer, viver segundo o propósito dEle, porque o Senhor é a verdade. Nós olhamos o mundo e vemos tantas desgraças, tantas coisas acontecendo, e achamos ali que nós não temos chance alguma. Nós temos todas as chances. O mundo nada mais é do que o nosso quintal da casa de Deus. Ele preparou esse mundo, Ele nos colocou nesse mundo, Ele plantou esse mundo para todas as nossas necessidades. Mas nós jogamos fora tudo isso. Nós esquecemos o que o Senhor fez por nós. Agora é a hora de voltar. É a hora de considerar. Mantende o juízo e fazei justiça, o Senhor deseja. Porque a salvação dEle está prestes a chegar.
a sua cura, a sua libertação, a sua prosperidade. Segunda-feira falamos também a respeito de prosperidade. Prosperidade é um dom de Deus. Talvez você esteja precisando hoje desse dom. E você vai conseguir esse dom como? Achegando-se ao Senhor, fazendo justiça, mantendo o juízo, um bom julgamento, um bom cuidado sobre tudo que você faz. Porque o Senhor está contigo. Declare no seu coração: o Senhor é comigo, Deus é comigo. Sempre declaro isso: Deus é comigo. Apesar dos meus tropeços, apesar dos meus enganos, Deus é comigo, porque quando eu chego diante dele, ele não vira o rosto de diante de mim. Mas aquele que dá as costas à palavra de Deus, aquele que comete os seus erros e acha que não fez nada, como diz lá em Provérbios da mulher que come, que se usa e que depois limpa a boca e diz: estou limpo. Muita gente está nesse engano. Tomei um banho, me lavei com sal grosso, com isso, com aquilo, estou limpo. Limpo você está se você se achegar diante de Deus, se você se arrepender, pedir perdão e consolar, porque Jesus ele veio para te consolar. Você tem que consolar quem precisa também. Você precisa dar conforto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, essa é a palavra que eu tenho para você nessa segunda-feira. E eu espero que você aguarde no coração e viva. Obedeça, eu não estou te julgando, eu não estou te acusando. Assim como Deus, eu quero o seu bem. Ande na presença do Senhor, obedeça à palavra dele, viva conforme aquilo que ele tem preparado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A vocês aqui da igreja, principalmente, estamos aí fazendo uma reivindicação. Eu quero falar assim com você. Os depósitos para a igreja, os dízimos e as ofertas, das quais é uma obediência que você foi colocado diante de Deus, você, quando aceitou Jesus Cristo, comprometeu-se a obedecer. Nós estamos aí com um propósito de melhorar as coisas um pouquinho para a igreja, em tudo que é necessário. E eu estou passando para você aqui uma conta. Eu tenho passado várias contas para vocês, e todos os dias, mas eu vou passar uma conta agora para você. E você, quando fizer o depósito, deve prestar atenção. Se aparece o nome da igreja lá, tem que aparecer o nome da igreja. Você já conhece a conta, na verdade você já conhece, principalmente você que é cliente do Itaú. Mas todos, para todos, você que vai fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta, do seu patrocinador, você vai fazer nesta conta da agência do Itaú 0406 dígito 1. A conta corrente é 42717 dígito 9. Então você vai fazer todos os seus depósitos nessa conta. Mas, por exemplo, você vai depositar o seu dízimo e o seu patrocinador. Faça 2 depósitos diferentes. E me avise qual o valor que é do patrocinador, para que eu possa colocar no relatório, na boleta da igreja, e a nossa contabilidade está perfeita. Então, presta atenção, é a agência 406, dígito 1, conta corrente 42717, dígito 9, é dígito 9, você não pode errar essa conta. Então faça o depósito em nome de Jesus Cristo. Seu dízimo, a sua oferta especial, você faça. Agência Itaú 04061, a conta corrente 42717, dígito 9. Faça o depósito do patrocinador. Patrocinador, não se perca, não se negue, não deixe de comparecer. É um voto que você tem com Deus, é uma oferta alçada que você tem. Quer a bênção de Deus? Comprometa-se. É a mesma, faça os 2 depósitos, faça diferente. Tá? Faça um depósito para as contas, para o dízimo e as ofertas, e faça um depósito para
o patrocinador na mesma conta. Isso vai facilitar muito para mim. E comunique para mim qual é o depósito do patrocinador. Na maquininha que nós temos na igreja, você pode passar os cartões normal. Se você preferir, não quiser o Itaú, vem à igreja, você passa o cartão na maquininha normal. Está tudo do mesmo modo, seja débito, seja como se diz assim, Jesus, sumiu da minha mente agora, crédito, débito ou crédito, você pode passar o cartão na maquininha. Então estou falando aqui bem devagarinho, tentando deixar bem claro para você. Nesse momento, até segunda ordem, nós vamos usar essa conta. Amém? Então que Deus abençoe você em nome de Jesus. Qualquer dúvida você pode passar um zap para a igreja, para o meu celular. O zap é 945 72 19 16. Você faz os seus depósitos lá e manda a foto do seu documento do depósito para que eu possa agregar a nossa contabilidade. Amém? Deus abençoe você. Feliz semana em nome de Jesus Cristo.